En Lima y en el Perú. Muy bueno, muchas gracias, doctor. No, Gracias por a hablar usted. con nosotros. No, muy agradecido a usted también. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a SPR TV. Hoje nós vamos discutir um tema muito atual, que é o screening de câncer de pulmão, que tem se mostrado muito efetivo e reduzido a morbimortalidade dos pacientes portadores dessa doença. Nós temos aqui os professores Dante Schiussato, da Universidade Federal do Paraná e do DAP Diagnóstico por Imagem. Nós temos o Dr. Alexandre Mansano, que é do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, e o Dr. Rorega, que é professor da Universidade da Flórida. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês, ao Bruno, ao Dante e ao Alexandre pela presença. Eu sou Arthur Soares Souza Júnior, sou um dos membros da comissão organizadora e junto comigo estão o Dr. Márcio Sawamura e o Dr. Rodrigo Caruso Chatti, para quem eu passo a palavra. Obrigado, Dr. Arthur. Agradeço Dante, Mansano e Bruno pela participação nesse bate-papo sobre rastreamento de câncer de pulmão. Como o Dr. Arthur colocou, um tema sempre muito relevante aí no radiologista torácico, né? Então, para começar o nosso bate-papo, estava pensando aqui, a gente já está com quase 15 anos da publicação do NLST, o primeiro grande trabalho multicêntrico, né, que mostrou o valor da tomografia de baixa dose no rastreamento do câncer de pulmão. Mas apesar aí dos quase 15 anos, a gente sabe que isso ainda não decolou como deveria ter decolado, tendo em vista a importância do câncer de pulmão, do ponto de vista de prevalência, incidência e mortalidade, né? Então, eu queria começar perguntando para o Bruno, que está vivendo nos Estados Unidos já há alguns anos. A gente sabe que mesmo nos Estados Unidos isso ainda não decolou como deveria. Eu queria que você nos contasse aí a sua visão sobre as razões principais pelas quais a gente ainda está, não sei se engatinhando, mas a gente ainda está começando com isso. Muito obrigado pelo convite. Sendo bem direto, assim, eu acredito que ainda a gente tem muito a desenvolver do ponto de vista educacional e do ponto de vista de fazer política pública para cobertura. Mesmo nos Estados Unidos, onde isso é pago, a gente não chegou a 15% na maioria dos estados ainda de cobertura de quem tem indicação de fazer. Então, e o pior ainda é que os que vão fazer a primeira vez, a aderência ao screening anual é menor que 30%. Então, é muito ruim no mundo inteiro. O porquê disso, eu acho que são dois fatores. Primeiro, a curva de conhecimento, porque cirurgiões torácicos todos sabem, os pneumos todos já sabem, mas os médicos da família ainda têm uma aversão razoável a rastreamento de câncer de pulmão, e eu acho que aí o radiologista tem um papel fundamental de ser catequizador desse pessoal, que eles ainda não indicam. Nos Estados Unidos, mesmo 30% dos médicos da família, que é quem tem a maioria dos pacientes na mão, indica rastreamento, mesmo com todas as evidências. Então, tentar catequizar esse pessoal, ensinar, eu acho que é importante. E a segunda forma é tentar ter políticas que tornem isso, pelo menos, digamos assim, financeiramente não negativo. Porque hoje nos Estados Unidos também, apesar de ser pago pelo convênio, todo rastreamento de câncer de pulmão não é superavitário, nem ao menos empata do ponto de vista financeiro. Ele dá prejuízo para o hospital que faz. Porque o que eles chegaram ao pagamento não cobre os custos.
o que é porque eles estimam que isso vai aumentar o número de cirurgia e o hospital pode ganhar dinheiro com a cirurgia, ou com alguma coisa nesse sentido. Então, isso limita muito pequenas clínicas de fazer, limita muito pequenos hospitais que não têm cirurgia especializada de fazer. E essa é a grande área que a gente acha que também tem que brigar no Brasil para ter política pública que torne isso, de fato, uma realidade do ponto de vista... Porque, basicamente, se isso for financeiramente, pelo menos, digamos assim, não negativo, acho que muito mais gente vai entrar nesse caminho. Mas o problema é que, enquanto isso é deficitário, a gente tem, digamos assim, uma limitação muito grande de entrada. E é isso que eu vejo como a maior limitação que a gente tem nos Estados Unidos, que ainda o rastreamento é deficitário do ponto de vista, financeiro como si só, do exame de imagem. Óbvio que se tu pegar todas as vantagens, redução da quimioterapia, aumento do número de cirurgias, talvez isso empate, mas isso vai ser verdade para grandes centros. Não vai ser verdade para a maioria da população que é atendida por hospitais primários e secundários, que não vão ter interesse de fazer rastreamento para mandar para outro hospital fazer cirurgia nesses casos. E também tentar educar o médico e o paciente, porque os pacientes vão fazer uma vez e nunca mais voltam. A aderência é muito ruim. E o médico, se o médico da família não pede, a maioria dos pacientes não vai fazer. Essa que é a realidade. E a gente tem trabalhado muito para isso, tentar ser o catequizador desse novo, digamos assim, mundo que a gente tem, que é milhões e milhões de pacientes para fazer rastreamento. Eu queria só, se me permitir, Rodrigo, Claro, complementar o que o Bruno falou. Eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente, mas a gente já tem dados muito palpáveis a respeito do rastreamento. Então, por exemplo, para você diagnosticar um câncer de mama, você precisa fazer 720 mamografias aproximadamente. A cada 720 mamografias, que é um método consagrado de rastreamento de neoplasia de mama no mundo inteiro, você diagnostica um câncer precocemente. O câncer de pulmão é metade disso. A gente precisa fazer aproximadamente 300 e poucas tomografias para diagnosticar um câncer de pulmão, potencialmente curável. E eu acho que a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas junto aos médicos da família, como o Bruno falou, aos cardiologistas, ginecologistas, né? Porque o ginecologista, ele trabalha com uma população que está acostumada a fazer rastreamento, tanto de mama quanto de colo de útero. E pesquisas realizadas mostram que essa população feminina, ela é sensível a esses métodos de rastreamento, desde que elas sejam elegíveis. E aí ela pode levar isso não só para ela, mas ela pode levar para casa, para o marido, para o tio, para o irmão, para o primo, e isso disseminar, ter uma participação populacional também. Então, além do médico da família, Bruno, se você me permite, eu acho que trabalhar com a ginecologia obstetrícia seria uma coisa muito, mas muito interessante, porque é uma população que está acostumada há décadas a fazer rastreamento de neoplasia. E elas têm se mostrado sensíveis. Pesquisas feitas nos Estados Unidos mostram exatamente isso. Elas são extremamente sensíveis. Por quê? Porque para elas é uma rotina anual para elas. E elas podem sensibilizar, não só se elas forem elegíveis, mas todo o ambiente familiar e de amigos que possam ser elegíveis ao rastreamento. Então, eu acho que é uma outra vertente que a gente poderia trabalhar também. Se a gente pensa em termos de efetividade populacional, eu acho que é indiscutível. O CA de mama já tem isso sendo aplicado há décadas e tem funcionado muito bem. Então, e como você colocou, o número de exames realizados para diagnóstico do CA de pulmão ainda é mais efetivo em relação ao CA de mama. Tem algumas coisas que são importantes, que são efeitos colaterais do rastreamento, que é induzir o paciente a parar de fumar. Então, quer dizer, você começa a trabalhar também com a prevenção de comorbidades, como a melhoria de DPOC, coronariopatia e outras condições que estão relacionadas ao tabagismo. Então, essas são questões muito importantes. Outra, em relação ao próprio câncer de pulmão, você passa o diagnóstico, que é mais comumente realizado em estádios 3 e 4, principalmente 4, para estádio 1 ou 2. Então, o custo disso reduz muito. E também você passa também a ter pessoas que vão voltar ao trabalho mais precocemente, né? Então,
tempo de espera para estar liberado, né? Então isso melhora. Então, em termos populacionais, você vai ter uma redução de custos e o custo também para a saúde pública. Então, acho que essas são vantagens indiscutíveis, né? Não tenho dúvida disso. A grande pedra, eu acho que ainda é, Dante, principalmente no Brasil, que a média de permanência de um paciente em um convênio médio é 18 meses. Então, os convênios do setor privado, você vê meio com dificuldade de ter um investimento que não vai ser baixo, para rastrear, para o paciente em 1 ano e meio, 1 ano, trocar de convênio. Então, isso é uma coisa que a gente discutiu bastante no passado, como viabilizar isso numa medicina de convênio. A gente sabe que no SUS isso também deve ser entrar, mas o SUS é um pouco mais lento nessa entrada, mas que valeria muito a pena para o SUS fazer isso, e não pagar quimioterapia. Mas eu acho que tudo passa por uma análise financeira que a gente tem que também forçar politicamente para isso andar. Se a gente faz colonoscopia, tem um exame mais desconfortável que a colonoscopia de rastreamento. Os caras fazem a cada 4, 5 anos, que o NNT é 1.200, né? Então, e a gente está fazendo, por quê? Porque existe pelo menos um limiar de estabilidade financeira que permite a gente investir nisso, né? E você vai ter, com o rastreamento de CA de cólon, o custo da colonoscopia, que é muito maior, e normalmente ainda entra o das ressecções e lesões, a patologia. Então, são os custos agregados. Então, isso favorece também quando você pensa do TC de baixa dose para o câncer de pulmão. Mas eu concordo, eu acho que são coisas que vão ter que ser muito bem estabelecidas, e mesmo o CA de mama, o rastreamento no Brasil, não é devidamente avaliado do ponto de vista de custos. Nós temos muito pouco, diferente de outros países, principalmente os Estados Unidos, que avaliam e colocam isso de forma muito clara, muito mais do que nós fazemos. Então, nós teríamos que aprender a fazer isso. Um dia, quem sabe. Só voltando um pouquinho a um ponto que o Bruno comentou há pouco, você falou sobre o SUS, né, o quanto isso seria útil, né, e custo efetivo para o SUS, né? A gente sabe que recentemente houve aí uma movimentação maior, né? Acho que o Dante está envolvido com isso, o próprio Mansano se envolveu, né? Foi organizado aí um congresso no ano passado em Brasília, envolveu inclusive políticos, né? Para tentar ganhar força no sentido da gente implementar isso no Brasil como política pública de saúde, né? Quero saber de vocês aí que se envolveram nesse processo, qual é o balanço aí do que foi feito até o momento, a perspectiva é boa ou a gente ainda tem um longo caminho claro que a gente tem um longo caminho pela frente, né? Mas a sensação de vocês é que isso vai movimentar o rastreamento no Brasil? Como que vocês veem isso? Então, eu acho, Rodrigo e colegas, que há esperança, né? A gente teve uma sensibilização de parte do grupo político, de deputados, senadores, ministros, que compareceram no Aliança, né? Que foi o lançamento da Aliança, que foi um projeto encabeçado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia e Colégio Brasileiro de Radiologia, exatamente para tentar aumentar o screening de câncer de pulmão no Brasil. Então, houve uma sensibilização grande dos políticos, né? Agora, claro, até que ponto isso vai se traduzir em algo realmente efetivo, a gente está naquele momento de expectativa. A diretoria da Aliança, ela foi formada recentemente, né, com estatuto, com tudo, e em agosto, provavelmente, a gente vai ter o 2º congresso da Aliança contra o câncer de pulmão. Então, a gente está num momento de expectativa. A gente tem esperança de que isso possa funcionar. O Bruno fez um trabalho maravilhoso, vendo a quantidade de tomógrafos que nós temos no país, ou seja, a quantidade de tomógrafos que a gente tem. É possível, efetivamente, fazer o rastreamento de câncer de pulmão, mas temos as etapas subsequentes ao rastreamento, né? Que a gente não pode perder o acompanhamento desse paciente. Esse paciente tem que ser seguido. Ele vai ter que ser encaminhado para um grande centro para que ele faça biópsia, histopatológico e possivelmente cirurgia. Então, é uma cadeia que tem que ser feita,
E, além disso, a gente tem os programas de cessação de tabagismo, porque ninguém faz screening se o paciente não entrar no programa de cessação de tabagismo. Então, acho que assim, a gente tem muita esperança. Acho que o Dante estava lá presente no Congresso, ele poderia acrescentar alguma coisa. O que você achou? Eu acho que são duas coisas, né? A primeira é, nós temos uma perspectiva política de que isso venha a ocorrer, e aí são duas vertentes, uma dentro do próprio Ministério da Saúde. Eu acho, essa talvez seja onde a gente tem menos indicativos do que está acontecendo lá dentro, para que isso venha a ser colocado como uma política para ser implementada no SUS. Isso vai ser fundamental. É possível que se faça isso, sim. Nós já temos algumas neoplasias, como o próprio CA de mama, o mesotelioma maligno da pleura também já passou por esse escrutínio e aprovação dentro do Ministério da Saúde. E eu acredito que, pelas características do CA de pulmão, não tem nada contra que também passe por isso. Existe outra possibilidade que é por projeto de lei que está no Congresso. Então vamos ver se esse projeto para o rastreamento ele vai surtir, que frutos poderá ter. Mas eu concordo com o Alex, é uma esperança. Vamos ver o quanto que a gente vai ter que rezar, né, para que isso, né, se frutifique realmente. Teve um estudo do Ministério da Saúde para a inclusão de novas tecnologias que eu participei junto com o Gustavo Prado ali. Eles convidaram alguns, faz 2 anos isso, uma série de reuniões para ver o que valeria a pena. A gente tentou cotar rastreamento no SUS e eles pediram a parte que está sendo trabalhado diferentemente do resto do câncer de pulmão, o rastreamento de câncer de pulmão, para ver se de fato eles englobam isso o quanto antes. Mas a gente sabe que o SUS é sempre imprevisível, né? E dependente de qual político vai estar e qual vai ser o... Sensibilização. Sensibilização. Mas eu acho que vai entrar, não tem muita saída. Para o SUS isso é uma grande economia de dinheiro, né? Talvez seja o único grande assim, convênio desse país que vai ter real vantagem em fazer rastreamento. Então, o SUS paga PET-CT, que não reduz nenhuma mortalidade. O SUS paga uma série de quimioterápicos que aumentam semanas a sobrevida. Então, se a gente pudesse transformar todo esse dinheiro em rastreamento e cirurgia para os precoces, seria muito mais lógico. Mas política nem sempre é lógica, né? Mas se veja, em relação ao mesotelioma maligno da pleura, que foi aprovado, né, passou por todo esse escrutínio e aprovação dentro do Ministério da Saúde, eu participei disso. Eu acho que foram 3 a 4 anos. Então, eu acho que é possível. Espero que não demore tanto. Mas eu acho que a gente está no caminho, né? A gente fez um estudo com uma médica do Rio Grande do Sul, uma entrevista com 400 médicos para conhecimento sobre rastreamento, dividido em medicina respiratória e medicina não respiratória. Os de medicina não respiratória, só 35% sabiam que tinha que rastrear. Então, a maioria não sabia que tinha. E dos medicina respiratória, em torno de 60% só acertou os critérios para rastreamento, dos que trabalhavam com medicina respiratória. Então, isso mostra ainda que a gente está num faroeste, né? Que tem que trabalhar muito ainda a educação desse pessoal. E talvez começar para os radiologistas que estão na escola, e a gente tem muitas escolas agora no Brasil, a ter essa aula na graduação. O cara, quando vai falar de câncer de pulmão, mais importante do que o paciente saber o que é o TNM, ele saber que tem que indicar rastreamento de câncer de pulmão para esse paciente. Quando indicar e que método utilizar, né? Porque ainda a gente tem um problema também da pessoa entender que é uma tomografia de baixa dose de radiação. Porque a gente não invariavelmente vê ainda rastreamento feito com raio-x de tórax, que não adianta absolutamente nada. Então, ele tem que entender qual método utilizar, em qual paciente utilizar e o impacto disso, porque a sobrevida do câncer de pulmão é diretamente proporcional ao estágio. Então, quanto mais precoce a gente conseguir estagiar, mais sobrevida, menos custo a gente vai ter.
para esses pacientes. E aí os impactos econômicos e financeiros todos que você citou, de retorno ao trabalho precoce, redução do valor da quimioterapia, imunoterápico e por isso tudo. Então, assim, é um projeto muito grande, mas a gente tem que ter uma sensibilização, acho que primeiro, dos nossos colegas que estão lidando direto com esses pacientes, eles têm que entender o que é isso. E uma coisa que me assusta, eu tenho visto vários eventos aí online sobre câncer de pulmão, sobre rastreamento de câncer de pulmão, sobre lung rads, né, que é o que a gente usa, sem participação de radiologistas, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa atuar, né? O papel do rastreamento é nosso, a gente tem que treinar radiologistas capazes de fazer o rastreamento e saber entender como que aquilo funciona, né? E sensibilizar realmente o paciente, o médico solicitante. E quando eu vejo um evento sobre câncer de pulmão, aí vejo lá um oncologista, cirurgião torácico, pneumologista, discutindo imagem, e não vejo radiologista mais. Então a gente tem que entender aonde que a gente perdeu esse fio da meada e voltar a participar ativamente desses eventos. Porque eu acho que o nosso papel é crucial como formador de gente para ler essas tomografias, né, e para saber ler corretamente. E lembrar que, quando você faz um rastreamento de câncer de pulmão, nós temos outras situações, além do câncer de pulmão, que podem ser diagnosticadas. Perfeito. Como, por exemplo, coronariopatia. Né? Isso tem impacto também na sobrevida desses pacientes. Né? Outras doenças podem ser diagnosticadas precocemente, e uma intervenção precoce pode aumentar a sobrevida. Então, não é simplesmente rastrear o câncer de pulmão. Uma cadeia de movimentos que a gente pode fazer e melhorar a qualidade de vida desses pacientes e a sobrevida, consequentemente. Eu creio que, aliás, não creio, tenho certeza que nós precisamos treinar os radiologistas, tanto os que estão hoje na residência, como aqueles que já passaram, como é feito com o BIRADS, LIRADS, PIRADS e tudo mais de outras áreas, onde o pessoal tem aprendido muito, por exemplo, como usar esse material, por exemplo, do câncer de próstata. Nós precisamos fazer a mesma coisa com o câncer de pulmão. Isso intramuros da radiologia. E extramuros, a gente tem que ensinar os clínicos, os pneumos, cirurgiões torácicos, esses estão interessadíssimos que isso aconteça, mas os geriatras, cardiologistas e uma série de profissionais que atendem os pacientes, médicos da família, e que eles saibam o que é e para que serve, e a sua função. Eu acho que isso isso precisa ser ensinado. Aproveitando seu comentário, Dante, não sei como isso está lá nos Estados Unidos, Bruno Mansano, que também tem uma boa vivência lá, como que tem sido a utilização do LANHADS nos Estados Unidos? Quer dizer, aqui a gente tem conversado sobre isso nos últimos tempos. A gente tem a impressão que a gente é muito conservador no sentido de realmente só utilizar o LANHADS dentro de programas estruturados de rastreamento de câncer de pulmão, o que na verdade que foi justamente como foi pensado o LANHADS, né? Mas eu não sei se depois de quase 15 anos, se isso continua da mesma forma lá, entendeu? Se vocês só utilizam, se o paciente está inserido num programa de rastreamento ou se existe algum movimento no sentido de começar a flexibilizar um pouco a utilização do LANHADS, até no sentido de repente, popularizar essa classificação, popularizar o rastreamento de câncer de pulmão. Quer dizer, isso tem havido alguma flexibilização? Você acha que isso faz sentido, não faz sentido? Como que você tem vivido isso lá? A maioria dos hospitais não tem mais centros de rastreamento, né? Eles introspectaram isso dentro do médico da família e o rastreamento vem digamos assim, para a reunião multidisciplinar quando ele tem um positivo. Então, tudo fica na mão do General Practice por causa que a gente não tem mais dinheiro para pagar um centro de rastreamento. Então, nos Estados Unidos tem acontecido muito nos trusts ou nos sistemas de saúde, né? Não gerando só rastreamento, mas o
o médico clínico geral que solicita isso na rotina e pega o resultado e avalia isso. Às vezes até uma nurse que faz todo esse acompanhamento, se for Langerhans 1 ou 2, ele nem vai. Eu sou totalmente a favor de acabar com a Fleischner. Só que o cara que falar isso, os caras vão querer me matar, né? Assim, é uma coisa que a Fleischner demorou 50 anos para tentar padronizar alguma coisa, mas eu até fiz esse estudo já, mas ainda não consegui publicar uma corte virtual de 1000 pacientes com nódulos. O que a Fleischner recomenda e o que o Langerhans recomenda. É quase nada de diferença. E então, se a gente pudesse unificar esses dois sistemas e ter Langerhans para todo nódulo não oncológico, seria muito mais lógico. Só que, de novo, lógica não é uma coisa muito política, né? Então, mas eu acho que isso vai acontecer, porque não tem por que a gente continuar com com a Fleischner, que cada vez é mais aberta em relação ao que tu pode fazer, né? 2 controles, mas pode ser de 6 a 18 meses, às vezes, que é uma coisa que, ou a cada 2 anos, ou depende de quando. Então, a Fleischner acho que teve seu papel em dizer que, ok, o nódulo precisa de uma padronização de conduta. Mas eu vejo o futuro como Langerhans para todo não oncológico. Quanto tempo isso vai demorar, eu não sei. Mas é muito mais lógico tu ter, Langerhans 2, Langerhans 1, não é nada, para o clínico fica mais fácil de entender. E se tu for pegar as grandes séries americanas, quantos seguem o Langerhans, o clínico segue o Langerhans não, é bem maior, mas a Fleischner, 30%. Tem aderência exatamente o que a Fleischner faz. Então a gente às vezes se estressa muito, tem que fazer pela Fleischner, mas o clínico chega lá, depende da ansiedade do paciente. Eu tinha um antigo chefe meu que era cirurgião que dizia, todo nódulo tem um dono. O dono dele geralmente não é o médico, nem é o paciente. O paciente vai ter muita influência nessa decisão. Mas eu acho que o Langerhans facilita muito, e a gente poderia, dizendo aqui, isso aqui é totalmente off-label. Teoricamente, a gente não pode usar Langerhans fora do rastreamento. Mas eu sou muito simpático à ideia. Resumindo, e o que você falou, Bruno, faz muito sentido, porque assim, salvo eu esteja um engano muito grande, a maior diferença é no nódulo de vidro fosco puro. Né? Salvo engano, assim, lembrando das duas tabelas, eu acho que a maior diferença é só no nódulo de vidro fosco puro. Né? Que no Langerhans a gente vai precisar de um nódulo muito maior para valorizar, enquanto no Fleisch a gente valoriza nódulos menores. Eu acho que talvez seja a maior diferença, e não é nada impossível de ser estabelecido. Né? De você fundir as duas coisas, a gente discutiu isso lá nos Estados Unidos, e eu acho que é perfeitamente possível. Né? Agora, uma coisa assim, né, o Dr. Arthur, Rodrigo, que são coordenadores da SPR, uma coisa que eu tenho sentido falta, né? Então, por exemplo, eu venho para a Jornada Paulista, eu vou para o Congresso Brasileiro, eu vejo lá, hands-on Langerhans, hands-on PIRADS, hands-on ORADS, agora que é o de ovário, né? Por que a gente não poderia criar um hands-on Langerhans e começar a mostrar isso para um pessoal novo, né, a importância disso, uma aula introdutória e depois um hands-on de Langerhans. Né? Eu acho que, de repente, é um caminho, porque eu estava hoje de manhã, nossa sala fica perto da mamografia. Né? Eu cheguei aqui, era umas 7h30 da manhã, se vocês vissem a fila para entrar no BIRADS, a fila de espera para entrar no BIRADS, de gente nova, provavelmente muitos residentes ou radiologistas jovens. Então, por que a gente não poderia, de repente, inserir na JPR 2026, se possível, obviamente, um curso, um hands-on de Langerhans? Eu acho que nós todos aqui temos interesse em participar e ajudar a montar esse curso. Né? Eu não sei, doutor Arthur, eu gostei muito da sugestão. Muito boa sugestão, muito boa sugestão. Interessante isso também, né, que o que vocês colocaram, né? A gente tem que treinar os radiologistas. Eu acho que o radiologista tem que se... O que o Bruno colocou, também achei interessante o que o Mansano está colocando, né? Eu acho que o Dante há de concordar também, que existe uma superposição. E linguagem dupla é muito complicada. Porque, na verdade, quando você está na clínica diária, pode não estar num programa de rastreamento, mas provavelmente muitas das tomografias que são pedidas, a intenção é rastrear um câncer de pulmão. Né?
às vezes não é a gente que vai julgar, mas muitas vezes a intenção do médico que solicitou é essa, né? E baseado nisso, eu achei interessante esse negócio essa ideia de falar com ginecologistas, né? Eu acho que as mulheres movem o mundo, não é verdade? Eu acho que é uma coisa interessante. Mas o interessante é que, Bruno, que nós não temos essa figura do médico de família, né? E seguramente o médico que acaba assumindo tudo não é o pneumologista, né? Eu acho que hoje, eu não tenho esse estudo, mas a impressão que eu tenho hoje, que na grande maioria das vezes é o cardiologista que tem tocado tudo. Talvez, eu queria ouvir a opinião de vocês, se esse é o médico foco do nosso trabalho. No Brasil, né? No Brasil. E a gente tem uma grande oportunidade aí, Arthur, que é, nos Estados Unidos, tu tem quase que 35, 38% mais pacientes com indicação de fazer score de cálcio do que para fazer rastreamento de câncer pulmão. A aliança desses dois, aqui no Brasil, onde o cardiologista é digamos, o maestro da maioria da clínica, eu acho que é uma grande vantagem. Então, hoje a gente tem softwares, e aí eu acho que tem um real valor de inteligência artificial, que ele consegue dar um score de cálcio a Gagston baseado na tomo de baixa dose do chest, com uma acurácia que é muito boa, 97%, 98%. Então, se a gente mostrar para um cardiologista, ok, nós estamos te dando um score de cálcio aqui, que é confiável, e estamos te dando também um rastreamento de câncer pulmão, porque a minha impressão é que, especialmente aqui no Brasil, não sei se é onde eu desenvolvi minha prática, a maioria das vezes, o pneuma é sempre o cara mais do tisiologista, do que tem medo de gastar, que vamos pensar se isso vai funcionar. O cardiologista pediu 5 exames enquanto o pneuma está pensando. Eu acho verdade. que é geralmente assim. Ele já está acostumado a pedir 5 exames, esteira, holter, ecocárdio, raio-x de tórax. Agora, a score de cálcio eles já pedem mais do que rastreamento, na maioria dos lugares. E então, se a gente conseguisse aliar isso, seria, eu acho que uma chance grande da gente, de fato, decolar no setor de convênios. E o score de cálcio traz um aliado muito grande para os convênios, que é fazer redução de risco cardiovascular com redução da intervenção nesses pacientes. Hoje, o cara que está tomando estatina, teoricamente, teria que fazer score de cálcio, porque se for 0, ele pode parar de tomar estatina. Sim. Então, isso é uma grande vantagem. Essa aliança, eu acho que é uma boa chance da gente andar. E você veja, se você se preocupa em diminuir o risco de doença coronariana, você entra no mesmo caminho com o câncer de pulmão. Você falou do nódulo, né? Não tem dono, realmente. Mas quando você pensa que eu lembro da doutora Teresa McLeod de Harvard, ela disse, depois de algum tempo, não tem quem não tenha nódulo no pulmão. Então, é um achado muito comum. Então, o radiologista tem que estar atento, treinado e tem que ser um elemento muito ativo nesse processo. Eu acho que é uma função que nós temos que encabeçar, capitanear. E a gente pode fazer isso, a gente pode fazer. E isso existe, essa perspectiva, mesmo no Brasil. E o que você colocou, Bruno, eu acho perfeito, porque no momento que a gente consegue incorporar isso na prática diária, o paciente vai estar fazendo 2 rastreamentos com um único exame. Então, o custo até para o convênio vai ser menor. O custo para o SUS vai ser menor, porque a gente vai conseguir rastrear câncer de pulmão e doença coronariana com um único estudo em baixa dose. Eu acho isso um papel importante também, da gente mostrar que a gente está pensando também em redução de custos, sem contar o que vem depois que nós já discutimos. Sim. A gente tem trabalhado com o National Lung Screening Trial, eles já disponibilizaram a base de dados deles para nós, e desenvolver um score de cálcio gratuito para populações desprovidas, né? A gente tem isso deve ser concretizar até o final desse ano, para a gente ter um software grátis, como a gente tem vários softwares grátis para enfisema, para poder fazer isso de uma forma populacional. A gente vai fazer está desenvolvido já muito alta, quase pronto, no National Lung Screening Trial e validar no VA, que são 200 mil pacientes rastreados do VA tem. E na base do VA. E aí a ideia é ter isso grátis, porque eu acho que isso vai ser uma forma de aumentar o rastreamento no mundo inteiro, entendeu? Porque
Porque hoje o problema da IA é que, como é IA, os caras acham que podem cobrar o que não existe, assim, vamos cobrar por paciente, vamos não sei o quê. E essas ferramentas não são um bicho de 7 cabeças para desenvolver mais hoje em dia. Então, a gente tem que trabalhar nisso, eu acho, para ter software livre para poder ter essa... Uma outra questão que eu queria colocar, certamente aí todos vocês têm visto, a gente tem visto cada vez mais pequenos adenocarcinomas, aí, tumores de pulmão em estágio inicial em pacientes que não preenchem critérios para rastreamento de câncer de pulmão, né? Às vezes pacientes muito jovens, né? Pacientes que nunca fumaram. Vocês têm sentido também um movimento no sentido de ampliar a indicação do rastreamento de câncer de pulmão com tomografia de baixa dose, tendo em vista assim, o risco muito baixo aí de efeitos colaterais dessa radiação aí de 1 milisievert, às vezes até menos que o exame envolve, né? No sentido da gente rastrear e detectar tumores em pacientes que, se não fizessem sua tomografia, talvez só descobrissem um estágio mais avançado, onde a chance de cura é praticamente nenhuma. Quer dizer, isso tem ganhado força aí no mundo, ou ainda estamos muito focados nos pacientes de 50, 80 anos, com pelo menos 20 anos maço e assim por diante? Eu até tenho um aluno de doutorado que a gente recém terminou o trabalho dele, que são 3.500 pacientes que vieram fazer score de cálcio, e a gente fez rastreamento de câncer de pulmão também. É um estudo robusto, grande, tentando aliar as duas coisas, né? O cara chegou para o exame cardiológico, ele ganha também um ultra baixa dose da parte que falta lá do pulmão para fazer. Os dados são interessantes, são bons, mas acho que a grande vantagem disso a gente vai ver na Ásia, né? Mulheres asiáticas em grandes cidades que tem muita poluição, está se vendo que tem muito mais câncer. Então, as grandes coortes ainda são nessa população, né? E eu acho que vai entrar, seguramente, ainda mais com tomógrafo que nem celular, passa 5 anos, aumenta a tecnologia, diminui a dose. Logo a dose vai ser irrelevante, é a minha visão. Os photocounting já diminuiu bastante, em 20 anos vai diminuir mais, então eu vejo que isso vai ser o futuro para a gente ter um biomarcador, e aí vai entrar vários biomarcadores, né? Densidade mineral óssea, e os resultados são iguais ou melhores que densitometria, que todo mundo faz. Gordura epicárdica, outro biomarcador fenomenal, sarcopenia. Então a gente tem uma série de biomarcadores que estão se estabelecendo na literatura e que a gente pode ajudar bastante os pacientes nessa evolução, né? É isso, inclusive, quando é feito o exame de baixa dose, você já começa a avaliar isso. Isso, então, você, na realidade, não é uma coisa específica, só procurar nódulo. Na realidade, você tem que procurar outras coisas, que são comorbidades ou condições, como você colocou, marcadores, que podem ter um impacto em termos da qualidade de vida desses pacientes. E quando você pensa nisso, se melhora a qualidade de vida, você vai ter um impacto populacional, e inclusive em custos, né, de doenças que você vai prevenir, né, ou reduzir, né, os danos, né, nessa população. Então, acho que são coisas... Agora, uma coisa que... lembra que alguns anos atrás eram 30 anos maço de carga tabágica, daí passou para 20. Hoje, 20... É questionável isso, indiscutível. Eu acho questionável. Quem tem 10 e mora em São Paulo desde que nasceu, fumou os outros 10 em fumaça de carro, né? Então, isso a poluição ambiental é um marcador que está... Radônio e poluição ambiental são exposição ao asbesto. Tem uma série grande na Alemanha de asbestose fazendo rastreamento de câncer de pulmão. Então tem várias outras coisas. Fogão a lenha na Índia tem uma série grande também que as pessoas que usam fogão a lenha têm mais enfisema e mais câncer de pulmão. Tem vários nichos aí. Mas uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é interessante a gente comentar aqui também, que é uma das coisas que a tecnologia tem ajudado. Hoje a gente tem um software livre que se chama Sibyl, que todos vocês já devem ter conhecido, mas talvez o pessoal se interesse, que é um software que tu pode botar a tomografia de baixa dose ali dentro, ele dá a probabilidade de risco do paciente desenvolver câncer em 1, 3, 5 e 10 anos. Isso eu acho que vai ser uma ajuda para a gente poder diminuir ou poder fazer o paciente
teve uma avaliação de risco, ele pode voltar em 5 anos. Vai ser uma coisa muito boa, eu acho. Porque essa história de fazer todo ano é bom, mas é difícil também. Então, se a gente puder ter uma medicina populacional que seja efetiva e que a gente possa predizer o risco do cara em 5, 10 anos, tem menos de 1% em 5 anos, vamos fazer só em 5 anos então o rastreamento. E respondendo a sua pergunta, só para finalizar, que o nosso tempo está bem no fim, no momento que a gente conseguir unificar Fleischer com Langerhans, isso passa a ser mais importante, porque um paciente de 35 anos fez uma tomografia e eu tenho uma única ferramenta de sugestão de segmento, de recomendação de segmento, eu vou conseguir diagnosticar esses cânceres mais precocemente. Sim, com certeza. Inegavelmente, eu acho que a gente vai ter que ensinar, num primeiro tempo, Fleischner e Langerhans. Gostaria, Dante, nosso tempo está no finzinho, o papo está muito gostoso. Gostaria de agradecer ao Bruno Rohager, ao Alexandre Massano e ao Dante Schiussato pela presença e ao meu parceiro Rodrigo Caruso Chat, que também soube conduzir essa entrevista. Eu que agradeço, Arthur. Muito obrigado a vocês Muito também obrigado. por mais um bate-papo aí muito proveitoso. A gente sempre aprende aí bastante, né, nessas conversas que parecem um tanto informais aí, mas são muito enriquecedoras aí. Obrigado, viu, gente? Muito Obrigado pelo você. convite. Obrigado. Obrigado. Estamos de volta com a SPR TV e nesse momento nós estamos aqui na exposição técnica que você não pode deixar de visitar. São mais de 100 expositores esse ano